Vamos dar início a essa série da escatologia bíblica falando sobre os sinais da vinda de Jesus. Considerações iniciais: considera-se este estudo como pertencente aos episódios da segunda e terceira parte do livro de Apocalipse, ou seja, as coisas que são acerca das igrejas e que depois destas devem acontecer, ou seja, após as igrejas. Consideração a respeito do fim dos tempos. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele, Jesus, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Então ele está dizendo claramente que o fim dos tempos é chegado quando da manifestação de Jesus, quando ele veio ao mundo pela primeira vez. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João 2, 18 e 19 também testifica que já estamos na última hora. Textos base: Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que trata sobre o sermão profético. Dos três evangelhos, Mateus é o mais completo, além de ter sido testemunha ocular do sermão. Marcos, no entanto, ele menciona que Pedro, Tiago, João e André fizeram a pergunta em particular para Jesus. O sermão profético ele tem como base as perguntas dos discípulos a respeito do que Jesus havia falado sobre a destruição do templo em Jerusalém. Então essas três perguntas são feitas em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E diz assim o texto: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nós poderíamos colocar aqui como o fim desta era. Então eles saem do templo, esse templo remodelado por Herodes o Grande. Esse mapa aqui dá uma ideia do local onde era o templo. Aqui fica o Domo da Rocha, que tem essa cúpula dourada, e mais ao sul aqui a Mesquita de Al-Aqsa, que tem esse domo aqui prateado, é o que existe hoje lá, e essa parte do Muro das Lamentações, né, que é o que sobrou dessa estrutura aqui da época de Jesus. Seria mais ou menos essa parte aqui de toda a estrutura do templo. Então Jesus ele vai com seus discípulos para o Monte das Oliveiras, que fica mais ao fundo aqui nessa imagem, e dali eles observavam o monte, e foi ali então que eles tiveram esse diálogo aqui. Sinais da segunda vinda. Embora os sinais da vinda de Jesus estejam mais relacionados com a grande tribulação, os mesmos já podem ser percebidos. Então, do grego udin, que fala do trabalho e da dor de parto, as aflições que Cristo relaciona aqui são como as dores de parto. A princípio, são relativamente moderadas e não frequentes. Porém, à medida que a hora se aproxima, elas vêm em ondas implacáveis, mais rápidas e mais severas. O contexto indica que esses sinais se aplicam de um modo particular à era da tribulação. No entanto, esses próprios males, guerras e rumores de guerras, falsos cristos, desastres naturais e perseguição, são aflições que têm caracterizado a totalidade da era cristã. Então, sinais do princípio das dores dos judeus. Então, aqui mais um indício de que esse texto ele tem uma linha pré-tribulacionista, mas o que importa aqui para nós são os sinais da vinda de Jesus, que está ligado de fato a vinda dele no final da grande tribulação, que é uma unanimidade entre os evangélicos. Praticamente todos eles defendem essa linha aqui.
Jesus virá ao final da grande tribulação, não há dúvida com relação a isso. A divergência está no arrebatamento da igreja. Essa linha aqui, então, ela prega o arrebatamento pré-tribulacionista e a igreja sai antes da grande tribulação. Por isso ele coloca aqui nesse subtítulo sinais do princípio das dores dos judeus. Mas se você é mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, colocaria então sinais do princípio das dores para todos os crentes, ou para a igreja e também para os judeus. Mateus 24, então, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Marcos 13, ele registra que haverá fomes e tribulações, e em Lucas 21, ele diz que haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro sinal aqui da vinda de Jesus, que é o engano. Até lá!